outras facções. Acho que pode ser interessante da gente falar um pouco sobre essa evolução do crime organizado nessa região. As operações de combate ao crime organizado, elas não podem combater apenas ali na dimensão física da facção que hoje em dia, assim, é até muito pobre quando algumas pessoas chamam de narcotraficantes, tá? Hoje em dia já é outra modalidade, é controle territorial armado. Eles dominam uma região, hoje a própria cocaína, né, a droga hoje em dia, ela corresponde a aproximadamente 15% só da receita deles, né? Dá muito mais dinheiro eles explorarem o que as pessoas são obrigadas a consumir diariamente, né? Gás, energia, a parte de TV a cabo, etc. Mas esse é um histórico bem antigo, tá? Então, por exemplo, ali no Complexo Alemão, em 1993, quando eu era do destacamento de contra-terror, no Batalhão de Forças Especiais, foi planejada uma operação do Exército com a Polícia Federal. Eu nem lembro o nome da operação mais, porque ela não aconteceu. Foi uma operação que era, na ocasião, para capturar o Orlando Jogador, né? Então, ali entre o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, né? Aí a gente está vendo o Complexo do Alemão, né? Então, na parte de cima ali tem a Serra da Misericórdia, que divide os dois complexos, ali na região Onde ocorreu a do Operação Morro do Alemão, Contenção, né? né, Coronel? A contenção não, a contenção ela teve um cercamento, mas se puser projetar o mapa do Complexo da Penha, fica melhor de explicar. O Complexo da Penha ele fica no norte, ele parece uma espécie de uma ferradura, tá? Porque são morros que envolvem um bairro residencial que fica lá embaixo, onde tem até o Campo do Ordem. Então, ali entre o Complexo da Alemanha e o Complexo da Penha, tá aí o Complexo da Penha, a gente vê aí uma espécie de uma ferradura, né? Aquela parte ali de casas, e a parte colorida é a parte mais da favela, dos morros. Então, foi feito ali o que a gente chama na infantaria de operação de martelo e bigorna. Então, o martelo é a tropa que empurra a força adversa, e a bigorna foi exatamente o que o pessoal chama aí de muro do Bop, que ficou ali em cima, na Serra da Misericórdia, para barrar a fuga, né? Então, o pessoal, quando bateu na bigorna, eles não quiseram se render e resolveram reagir, e teve a troca de tiros, né? Então foi mais ou menos isso. Aquela parte um pouco mais esverdeada ali na direita, ali é a Igreja da Penha, né? Então, na época, quando foi feita aquelas imagens ali pelo Globocop, o helicóptero tinha que ficar fora da área de operações, ele ficou ali um pouco acima ali, de onde a gente vê aquele morro ali, que é a Igreja da Penha. Então, a Operação Arcanjo, né, que começou com o BOP, com os blindados da Marinha, e depois prosseguiu com a ocupação do Exército por 19 meses, ela aconteceu num conceito ali com muito pouco planejamento. Vamos lembrar que, na época, o Rio de Janeiro, uma megalópole, ele foi paralisado por cerca de 10 dias de ataques, né, o salve do Comando Vermelho, por conta da transferência de um dos líderes da facção para um presídio de segurança máxima. O pessoal se rebelou e resolveu desencadear aí uma onda de ataques na cidade como protesto disso daí, né? Então, na época, o BOP estava lá operando já há 2 dias, estava já na exaustão, sem poder de combate, pediu o apoio dos blindados da Marinha para poder ultrapassar as contenções, e foi um investimento que aconteceu ali de cima para baixo, né, nesse mapa, e justamente ali na região da Vila Cruzeiro. Os criminosos, eles ultrapassaram a linha de crista da Serra da Misericórdia e passaram para o complexo de baixo, que é um complexo alemão de mais difícil progressão. Ali em cima da Serra da Misericórdia é o local onde eles fazem a execução dos desafetos. Então, aquela linha divisória ali dos dois complexos, dá para ver bem, é onde tem ali justamente onde eles botavam o pessoal no micro-ondas, né? A gente encontrou, inclusive, ossadas lá quando a gente chegou para ocupar. O Exército ficou 19 meses aí ocupando os dois complexos. Eram 2 batalhões de infantaria, um esquadrão de cavalaria em reserva. O comando da tropa era de um general. Eu comandava a Força Tarefa Sampaio, que a base era o Regimento Sampaio, o primeiro batalhão de infantaria mecanizado hoje em dia, lá na Vila Militar do Rio de Janeiro.
Então eram 4 companhias e mais uma tropa ali, eram cerca de 900 homens, e ali naquela linha de crista é onde a divisão e onde aconteceu o combate principal agora nessa operação. A grande diferença é que Coronel, desculpa, houve um planejamento com te antecedência. cortar muito rapidinho, só para a gente ir acrescentando informações. Essa área de mata, assim como o senhor falou, que quando entraram acharam ossadas, até então as polícias, o governo, não tinham entrado aí ainda, até essa operação que o senhor está comentando. Olha, é muito difícil a polícia conseguir entrar nisso daí, né? Porque isso daí era uma espécie de bunker. A gente, quando entrou lá, já há 15 anos atrás, eles tinham o que se chama de contenção, né? Barricada. Na verdade, isso aí, numa operação militar, você chama de obra de arte de engenharia. São obstáculos no terreno. No caso, o que tem ali é extremamente sofisticado, são coisas que em território de guerra mesmo, convencional, porque são trilhos de trem muito bem fincados no chão ali, com concreto, eletrocutados, com explosivos nas proximidades, em condições de serem acionados. A sofisticação hoje em dia, ainda trouxeram drones, né, lá da guerra da Ucrânia, que foram contrabandeados, e outros mais, adaptando-os para poder fazer lançamento de artefatos explosivos. E também, hoje em dia, um território desse daí, ele tem permanentemente 4 ou 5 drones, no mínimo, fazendo uma vigilância diária, de maneira que o efeito surpresa de uma tropa e a progressão no terreno é extremamente prejudicada, porque além deles dominarem o terreno, além deles instalarem câmeras nos becos e vielas para numa central de câmeras, eles poderem ver por onde os policiais estão progredindo, né? E eles ainda têm drones vigiando. Então, é uma operação extremamente complexa de se fazer. O efeito surpresa, que é um dos princípios das operações especiais, ele já fica extremamente prejudicado, né? O maior multiplicador de poder de combate de uma tropa é o efeito surpresa, o que a gente perde completamente numa operação desse tipo. Coronel, em 2010, quando... Oi, fala. Mas me parece que seria muito mais simples que os governos, os diversos, né? Porque a gente está falando aí de diversos governos que passaram, diversos governadores, que eu quero dizer, né? Na história aí do Comando Vermelho, que a gente está falando especificamente, mas de outros grupos que atuam nessa região. Não seria mais simples o governo ter conseguido, ou começado a controlar, ou olhado com mais rigor para essa questão lá atrás, antes desse poder bélico todo das facções se desenvolverem tanto, até chegar na operação contenção e precisar de tudo isso que a gente viu, ou de culminar, né, de chegar a esse conflito violento e com tantas mortes. Me parece que era mais simples ter controlado isso lá atrás ou ao longo desses anos todos, do que chegar no momento agora e precisar de uma operação tão drástica para conseguir voltar alguns passos atrás no caminho aí do crime? É verdade, né? Só que quando a gente fala assim, o governo, é quase que no português a gente usar sujeito indeterminado, né? O sujeito tem nome e sobrenome, é governador do estado. A gente está falando de um estado que tem uma sequência de vários governadores presos, né, por desvio de conduta. A gente tem um estado em que, além desses governadores terem sido presos, a maioria deles dobrou o mandato. Então, digamos, se foram, se não me engano, 5 ou 6 governadores, se a maioria deles dobrou o mandato, é como se tivesse sido 12 governadores seguidos com desvio de conduta, né? Então, é muito complicado você fazer uma coisa dessa. Então, eu estava dando o exemplo da operação de 93, uma operação que iam descer ali 2 destacamentos de forças especiais ali no alto da Serra da Misericórdia para fazer a captura do Orlando Jogador, em 93, tá? Foi uma operação que foi precedida de bastante sigilo, locação de helicóptero civil, fizemos ali uma maquete gigante, um planejamento, bastante treinamento, só que na hora de desencadear a operação, o então comandante militar do leste, na época, um general de 4 estrelas, ele resolveu ligar para o nosso governador, Leonel Brizola. Tá? O Leonel Brizola, em 15 minutos, cancelou a operação. Tá? 15 minutos ele cancelou a operação.
Então, se isso aconteceu em 93, depois disso, eu acho que não foi muito diferente, tá? Poderia ter sido, provavelmente, né? A primeira participação do Exército ia ser o Batalhão de Forças Especiais que ia estar fazendo, junto com a Polícia Federal, nessa operação. A Polícia Federal ia fazer o cercamento e o Brizola cancelou em 15 minutos ali, com uma ligação telefônica, né? Se fingindo ali de melindrado, tá? Depois disso, foi uma sequência. O que ocorreu aí dessa operação contenção já tinha sido exaustivamente anunciado que isso iria acontecer. Isso é um efeito colateral da DPF 635, porque os bandidos, hoje, eles têm enclaves de microsoberania. Eles dominam o território, eles dominam tudo que acontece ali, tá? A economia, a vida de cada uma das pessoas, eles impõem o tribunal, as leis dele, a regra. Aquela ali é uma região em que o nosso presidente Lula, que fala tanto de soberania, ele devia estar preocupado, não só com os complexos do Alemão e da Penha, mas com todas as favelas do Rio de Janeiro. São cerca de 1.400, alguns dizem 1.700, né? A gente tem aí 4 milhões de pessoas, né? Isso é um dado feito em pesquisa universitária, de pessoas só no Rio de Janeiro que vivem em áreas controladas por gangues territoriais armadas, que controlam esses territórios. Então, por exemplo, uma pesquisa que poderia ser feita é perguntar para o Lula ou para o Flávio Dino, como é que eles fazem para entrar nesse local, né? O Lula foi lá fazer campanha, o Flávio Dino foi no Complexo da Maré fazer um desenrolo lá, que não foi esclarecido ainda o que aconteceu. Como é que eles fazem para entrar lá sem segurança? E uma pessoa, um cidadão comum, se ele pega o carro dele e vai entrar lá, se ele não segue as regras, ou se ele não para numa blitz deles, né? O sujeito tem um carro metralhado. Já tivemos aí viaturas da Força Nacional, de policiais de fora do Rio de Janeiro, que quando vão entrar num local desse aí desavisado, seguindo o Waze ou o Google Maps, o sujeito é fuzilado. Isso acontece com turista que vai ao Rio de Janeiro. Então, talvez entrevistar o Lula e o Flávio Dino para eles explicarem como é que eu desenrolo para entrar nesse local sem segurança, talvez a gente consiga esclarecer bastante coisa. Coronel,